E aí galera, sejam muito bem-vindos a mais este analisador sobre o quarto episódio da segunda temporada de Mandaloriano, ou melhor, o episódio 12, The Siege, o Cerco. Nesta história que nós estamos acompanhando semana a semana, que agora chegou ao grande e pomposo Disney Plus para nos retratar legalmente Mandalorian, junto comigo e com o grande Vebs Jr. que está nos acompanhando aqui. E aí, Vebs, o que você achou desse episódio 4 de Mandaloriano? Eu estava bem ansioso, né? A gente sabe que não deve ser fácil para um diretor iniciante. E esse quarto episódio foi exibido pelo Carl. Esse quarto episódio foi dirigido pelo Carl Weathers. Sim. Que é o Griff Karga, né? Na série, o nosso saudoso Apollo Creed, né? Que atua nessa série, então ele acabou dirigindo e atuando ao mesmo tempo. Olha só que legal. Não deve ser uma tarefa fácil, ele deve ter deixado muita coisa para a segunda unidade de direção. Então eu tava bem curioso e é um capítulo bem dinâmico, né? Embora a gente goste muito de toda a carga emocional que trouxe o terceiro episódio, o episódio passado, né? Terceiro da segunda, ou 11. Esse episódio, né? O quarto, ou 13 ou 12? Acho que é 12. Né? 12. Ele é bastante dinâmico, então me chamou bastante atenção. Ele começa que tem aquela ceninha de comédia pastelão, né, do Baby Yoda brincando com o fio vermelho, o fio azul, mas é aquela cena pra ganhar o biscoito da criançada, né, que a criançada assiste lá e se diverte e tal. O pessoal na net tá comparando muito com o Groot, né, o começo do Guardiões 2. Sim. Que é o final do 2, né, no caso, que é o lance da bomba. É o lance da bomba, né, dos botões. Sim. Ali, é verdade. Não que compare, é legal. São é divertido. Duas criaturinhas feitas para vender brinquedos e nos alegrar. E alegrem. Se reclamar muito disso, é rabugento. Tem que estar muito de mau humor para reclamar disso. Né? E aí eles se veem com aquela nave caindo aos pedaços, tendo que parar em Navarro, que apareceu já na temporada anterior, que é onde está a Cara Dune, o Griff Karga, que a gente já conhece da outra temporada. Eles estão meio que tomando conta ali, pós-queda do Império, daquela região, assim, né, cara? E aí, a gente tem logo de cara que é uma coisa também, que tem dois fatores ao longo desse programa que eu vou questionar com você, que assim, o primeiro é que se aparece um bichinho fofo em Star Wars, tirando o Porg, eles não morrem, né, cara? Eles sempre são salvos por alguma coisa. E aquele esquilinho lá do começo, assim, que ia virar a janta daqueles monstros lá, foram salvos pela Cara Dune, né? Cara, é legal, porque no começo dessa sequência você tem a insígnia dos Mandalorianos retirado daquele lugar onde a armeira fazia, né, as armaduras de Mandaloriano. E aí chega a Cara Dune para salvar É engraçado, né? A gente fala de Disney, e quando se fala de Disney, se pensa no rato, né? Sim. E nesse episódio a gente tem uma criaturinha que parece um suricato, né? Dá quase fazer um paralelo ali com Pumba, né? Uhum. Ou Timão, Pumba e Timão, aliás, no caso o Timão, cara. Então esse coati, suricato, não sei que animal, ela tá ali para causar uma certa comoção, né? E funciona bem, eu acho. A gente tem a entrada do Mando chegando, né? Com a nave caindo nos pedaços, oferece a nave para ser consertada lá. E aí a gente tem um personagem que mostra um close meio misterioso dele assim, a gente vai descobrir mais pra frente por quê. Mas ele tentou lá, ele tromba com o Griff, com a Cara Dune novamente. E aí, eles deixam o Baby Yoda numa escolinha lá, com uma unidade, pode falar, é a unidade C3PO mesmo que fala, ou o C3PO é só o que a gente conhece? É só a série do que a gente conhece. Aquele lá é uma unidade de protocolo. É, uma unidade de protocolo. Ensinando, né, educando as crianças e responde, entre aspas, uma dúvida que talvez as pessoas tenham de nossa, como é que todo mundo na galáxia sabe bastante sobre a galáxia? Eles estudam sobre a galáxia. Basicamente isso. Ele até fala assim, né?
O corredor coreliano, pela Você vê quantas coisas? Já, já foi citado aquilo que a gente viu em Han Solo, citado as orlas exteriores. Não só legal, orla exterior, orla interior, orla média, né, cara? Tem várias coisas, assim, né? É tipo, núcleo profundo, né? Tipo, várias coisinhas ali, né? Que provavelmente a Disney tem muito bem desenhado no mapinha dela lá. Pois é. É um mapinha relativamente que tem crescido mais agora com a série Mandalorian, né? Pois é. Já tem aí pelo menos uns 4 planetas novos, né? Que a gente não conhecia. E aí a gente descobre outra coisa também engraçada nesse episódio, né, Vebs? Que apesar de ser uma comida francesa, né? O macarrão, ele está presente em vários locais da galáxia e o Baby Yoda gosta bastante desse doce, né? Não é um macarrão comum, é um macarrão feito com leite de Banta, aquele leite azulado. Por isso que o macarrão é azul, né? Ou verde, não sei, eu sou daltônico. Eu sou meio daltônico, então eu assumo. Não, mas aquele ele é o verde água, então ele tá lá no. É verde pra uns e azul pra outros. Esse não tá tão errado assim. Eu me sinto menos mal com o meu daltonismo. E aí eles encontram quando deixam ele lá, eles encontram o personagem do Mythrol, que é aquele cara que foi congelado na Carbonito na primeira temporada e tal, assim. E ele virou um alívio cômico do episódio, né, cara? Ele virou, cara. Total. E é um alívio muito bom, cara. Eu tava comentando agora há pouco que eu gravei o Vozes da Força e corporalmente ele tá destoando, né, dos outros. Quando você tem o Mando, a Cara Dune, né, ele é meio pateta, assim. Tem hora que ele tá os troopers lá, ele levanta e sobe umas 3 vezes, assim, só que é isso, cara, né? Corporalmente ele é um pateta ali, então funciona muito bem o personagem dele. E tem uma coisa maravilhosa, cara, de Star Wars, no geral, assim, que a gente não sabe como é que vai ser a reação de uma criatura que a gente não tem característica humanoide nela, né? E aí o Mando aparece na frente dele, cara, solta uma fumaça azul, né? Você vê aquela fumaça, tipo, do cagaço que ele sente ali, né? O sistema de defesa dele alertou ali, né? Tipo, cara, o famoso travei ali, né, cara? Não passava nem 5G, né? E é legal porque você vê que no começo, quando eles estão entrando na cidade, quando a Razor Crest fica para concerto, tem uma estátua levantada pro IG-11. Tá ali, no comecinho. Legal, né? Aí você tem a cidade colorida, né? A cidade era monocromática, ninguém saía na rua. O próprio Império tinha que ficar escondido numa sala. Né? Os Mandalorianos estavam no bueiro. Então imagina, é um lugar, barra é pesada, né? De repente você chega lá, pessoas coloridas, sorrindo, né? Aí a Cara Dune fala que aquilo lá para continuar tem que limpar mais. Cara Dune, xerife. Promovida, né? E aí eles sabem que tem o famoso cuida aqui que eu cuido ali, né? Me ajuda aqui que eu te ajudo lá. Então, Razor Crest consertando, a criança lá na classe, aliás, é o momento que o Griff Karga deixa essa na carteira e ele passa, tem umas menininhas rindo e uma delas tem o cabelo igual da Rey, com aquelas piroquinhas amarradas. E tem bastante coisinha solta, né, no episódio pra dar um deleite na gente. Se tratando de Disney, às vezes dá um pouco de medo, porque pode falar que, é que nem a Boo no Toy Story 4 aparecendo lá, tá ligado? Mas eu acho que, não nesse caso, acho que tá muito cedo ainda, né? Não chega tanto. Nem brinca, nesse episódio a gente vai ter uma dor de cabeça lá na frente que já tá dando o que falar. E nitidamente eu já sei que a galera tá indo pra um caminho errado, assim, né? Quer dizer, caminho errado não, porque se tratando de Star Wars tudo pode ser. Mas, das informações que soltaram pra gente, não bate muito com o que a galera tá achando que é aquilo lá, mas vamos seguir em chegar lá. Porque aí, obviamente, tem o desenvolvimento, né? Eles vão pra missão lá, invadir essa base do Moff Gideon e tudo mais. Eles entram, invadem, assim, como sempre acontece em Star Wars. E aí vai uma dúvida minha, assim, cara. Não sei se tem resposta à dúvida. Mas, cara, por que os troopers são tão sensíveis a tiros de blaster? Tá ligado? Eles tomam tiro e eles caem, cara. Eles não usam armadura pra proteger minimamente, assim, tá ligado? A
A armadura, por natureza, tinha que ser de Durasteel, eles falam isso, que é um material. Né? Cada livro aqui tem uns guias ali que acaba explicando, tá ali em cima, ó. Ali é só os guias ilustrados, né? Tinha que ter uns 9 ali. E ali, cada vez que você lê sobre a Uniform Trooper, é sobre Durasteel. Vamos pegar a informação mais recente que tem. É um livro do Pablo Hidalgo. Mostra pra gente mais perto esse. Do Rogue One. É do Rogue One, né? Maravilhoso. E aí eles têm... Esses guias visuais são bem legais, porque eles mostram bastante coisa, tipo como é a armadura, o interior dela, né? Talvez uma das coisas que eu mais gosto de colecionar da saga é justamente os guias visuais, principalmente quando é bem escrito. Eu não sei se fala aqui do que é. Magnatomally Blastoid Armor. Acho que é por isso. No gibi eles falam Durasteel, mas aqui já mudou o discurso. Aqui já fala que é Blastoid. Isso aí é canon que você tá lendo aí, né? Porque é uma... É canon. Os guias ilustrados... Né? É o guia que sai logo após o filme para você poder se basear nele, né? Então talvez esse material não seja lá a elite da galáxia, né? Por isso que sempre são não são. Por isso que são muito maus, né? Tem uma piada muito boa no Star Wars Rebels, quando eles encontram quando a nave Ghost, encontra Pois eu guardo. Quando a nave Ghost encontra os clones sobreviventes, que é o Greg, o Wolf e o Rex, há uma piadinha lá muito boa sobre eles não serem ruins. Aí os clones dão um tiro só e acertam um TIE Fighter que tá chegando. Então, aí o Rex brinca, fala, esses caras que são ruins de mira. Assim. Então, há uma piada interna que foi perdurada na última temporada, né? Quando tem os Bikers Scouts tentando atirar numa lata pertíssima. Sim, nossa. Vira piada, né? Uhum. Mas, além disso, questão de piada, cara, porque essa parte a gente nota um movimento meio estranho pelo pessoal ali, né? Que eles veem o Mando, a Cara Dune entrando ali e começam a fazer atirar na máquina, assim, tá ligado? Desesperadamente, meio que tentando fazer uma queima de arquivo. Aí, avançando um pouco dentro da instalação, você tem ali alguns clones meio esquisitos, assim, né? Umas experiências assim. E aí, um pouquinho mais à frente, você tem uma mensagem holográfica direcionada pro Moff Gideon, né? Que diz uma coisa tipo assim que uma experiência falhou porque apesar de terem bem aceito um sangue de uma espécie, sei lá, de uma criatura com contagem de mid alta. E já pra quem gosta dos prequels aí vai ficar maluco, né? Por só de citar esse termo, né? Mas aí ele falou que... Acho justo. E aí falou que essa criatura que era a fonte do sangue acabou, sei lá, morrendo, né? E era uma pequena criatura e tal. Vou fazer a pergunta. Seria isso irmãos do The Child? Não dá pra saber porque eles falam sobre... no mesmo diálogo ele fala sobre voluntários, né? Ficou na dúvida se esses voluntários não eram sensitivos à força. Por isso que existe a diferença. Aí entra o porquê que se usa midi-chlorians, né? O midi-chlorians é um termo utilizado apenas para mensurar a quantidade, né? Sim. De força viva. E ele é falado 2 ou 3 vezes no episódio 1, onde o fanboy fica muito nervosinho, assim, tipo, não, isso não pode, né? Sendo 2 ou 3 vezes um termo. Então você vê o nível de crica que o fã ele carrega aí no coração dele. Eu não tenho problema porque é para mensurar. Você precisa de um nome, né? Você mede com metros, centímetros ou milímetros. Você mede força com contagem de midi-chlorians. Então para mim não vejo tanto problema quanto a isso. Então os midi-chlorians foram ressuscitados aqui porque a gente sabe que eles são sim importantes. E ali a gente tem um exemplo de que a criança foi pega, então tá ali no discurso do... Como é que é o nome do... É o Dr. Pershing. Dr. Pershing. O Dr. Pershing, ele fala sobre, não só da criança, ele diz que o teste da criança não deu certo, mas tinham os voluntários. Então a gente tem ali
algumas aberrações. Aí ela fala, isso aqui não é uma base, né? A Cara Dune fala, isso aqui é um laboratório. Sim. Só que acontece isso depois que eles acabavam de tirar o refrigerador da lava que mantinha ali tranquilo, naquele reator muito parecido com o reator que o Ben Kenobi desliga na Estrela da Morte, né? É o barulho com baita grave, né? Mó legal isso. Botões iguais ali, achei bem legal. E essa é a polêmica que abriu esse episódio, né? Tem um monte de gente nos grupos achando que é o Snoke. O que é muito esquisito, assim, porque o episódio 9, meu amigo, o episódio 9, ele deixou muito claro. Quando o Snoke se revelou ser um clone de um projeto do Palpatine, isso não era um projeto nem do Império e nem da Primeira Ordem. Aquilo era um feitio dos fanáticos de Exegol. Eles ressuscitaram, né? Tanto que no meio de uma guerra entre Rebelião e First Order, surgiu uma terceiro exército, que é o Sith Troopers, com aqueles cruzadores do nada, que dizem entender que é aquele exército escondido que os Sigils guardavam em Exegol. Então, ou seja, não tem muito sentido aqueles clones do Império serem o Snoke, embora tenha ali um com corte na cabeça muito parecido, né? Mas às vezes eu fico pensando um diálogo entre o Favreau, o Filoni com o Story Group, que é aquele grupo que ajuda os diretores a não se perderem em esbarrar com histórias já contadas. E eu fico imaginando assim, vou colocar isso, é o Story Group, pô, mas aí o fã vai achar que é o Snoke e vai voltar. Coloca aqui aquela imagem, se você puder, Dennis, do Rian Johnson colocando Your Suck Story, do Snoke, Your Snoke Suck Story, pode colocar isso, tá? Aí a gente tem, pode anotar aí a gente pode relembrar o quanto essas teorias que envolvem Snoke foram exaustivas no fandom no pré-episódio 9. É o Pablo Hidalgo, que escreve esse manual Visual Guide aqui, e o Rian Johnson fizeram piadas com essa situação. Então, eu acho que é até de propósito. Tem um monte de gente em vários grupos achando que é o Snoke, Palpatine de novo. Aí eu fico pensando, pô, a galera não consegue ficar sem o Imperador, né? Precisa do Imperador. Cara, até os cachorros estão chateados com o Snoke voltando aí. Ninguém não vai gostar, né? Se no 9 não gostaram, você acha que a fórmula vai ser bem aceita no Mandalorian, que tá funcionando, né? Tá bom, mas então. Cara, é assim, a gente falando questão mercadológica da coisa, que acaba virando um pouco mote do analisador várias vezes aqui, faria total sentido você trazer e você pegar uma obra consagrada, como está sendo o Mandalorian, para tentar dar um embasamento para utilização de Snoke na trilogia mais recente. Porém, eu acho que o Jon Favreau e o Filoni, principalmente, não seriam tão bundas sujas da Disney. Da hora, a gente só chegar ao Disney Plus, a gente começa a descer a lenha na Disney. Eles não seriam tão bundas sujas da Disney. Eu não sou muito desse clube de falar mal, não, cara. Eu entendo que muita gente tem raiva deles estarem comprando o mundo inteiro, assim, mas... Não, sim. Dificilmente você vai ver eu criticando. Assim. Não, mas a crítica nossa vai ao episódio 9. Igual a gente já falou lá, inclusive, ouçam o Sala da Discord que a gente gravou do episódio 9, que é um turbilhão de emoções. Mas assim, eu acho que não... Pelo bem ou pelo mal. Pois é. Mas eu acho que não seria... Que os dois não seriam, assim, entre aspas, tão beat da Disney a ponto de, pô, vamos pegar uma parada que tá dando certo aqui, só pegar uma paradinha ali pra dar um consertado numa cagada que a Disney fez. Porque isso acabaria comprometendo a série. Igual tem muita gente que fala que o Mandalorian acaba perdendo... Eu acho errado essa afirmação, mas fala que o Mandalorian acaba perdendo o sentido da questão dos Mandalorianos por conta de colocar o The Child, o Baby Yoda no meio da história e tal. Assim, eu acho que não se perde. Mas se você coloca o Baby Yoda e você coloca um Sith da importância do Snoke, cara, você acaba bagunçando a parada toda. E isso aí tem que dar o braço a torcer. Mas eu acho e espero que não seja esse o caso aqui, né? E antes de encerrar, de continuar falando sobre aqui, eu gostaria de pedir para você que está assistindo curtir, compartilhar, favoritar, sinalizar, se inscrever aqui. A galera tá curtindo bastante os vídeos que a gente tá fazendo aqui, tá vindo comentando e tal.
Inclusive, comente com as suas dúvidas aqui, a gente esclarece nos comentários e tal, ou esclarece na próxima semana. Independente do tamanho do canal, a gente sempre te ouve, tá ligado? A gente sempre troca ideia com vocês. E, logicamente, abrindo espaço pro meu grande amigo Vebs aqui, que está entrando em uma noite falando sobre o Mandalorian aqui, assim como ele faz lá no Sociedade Jedi e no Voz da Força, né, Vebs? Isso aí, são as páginas que eu cuido, né? Aliás, eu endosso esse convite, né? A gente deixa sempre as portas abertas para você vir aqui nos comentários do vídeo, né? Obviamente, aquela velha frase: se você nos trouxer doce, você vai ganhar doce. Se você nos trouxer salgado, você vai levar salgado. Então, sinta-se à vontade. A casa é sua, pelo bem ou pelo mal, mas saiba que tudo tem suas devidas proporções, né? Então, a gente gosta disso, né? Quando o pessoal tem uma curiosidade em relação a cinema, uma curiosidade em relação à saga, a gente sempre tenta sanar essas dúvidas, né? Exatamente. E a ideia de deixar a porta aberta é fenomenal, porque eu brinco, falo assim, o Vozes da Força, ele tem convidados baseados em quê? Se um dia alguém chegar e falar, quero participar do Vozes, opa, vai ser tal dia, cola com a gente, é tipo um boteco. Isso aí. Lá nossa, o pessoal do Voz da Força, inclusive vamos combinar certinho para as próximas lives, trazer o JP, que nem a gente falou assim, porque o cara manja também. JP precisa. Ele, o Thiagão, que é do Enclave também, quer queira ou não, quando não é o JP que tá me ajudando, dando uma injeção de ânimo, é o Thiago do Enclave da Força. As pessoas primordiais pro Vozes funcionar também. Sim. Tem um detalhe que eu queria comentar, que a gente deixou passar batido, a um dado momento do capítulo. Os troopers conversam entre si e um vira pro outro, tá tudo certo, o TK-194. O TK-194 é o Albin Johnson, é o fundador do 500. Olha que coisa. Olha aí que da hora. Tava ali inserido. Canonizaram o Albin Johnson canonizado na série The Mandalorian. Muito bom, né? Nossa, divertido demais, cara. Inclusive tem até outra questão de fã que a gente não mencionou pra trás, que vai voltar nesse episódio, mas vou esperar daqui um pouquinho, a gente comenta sobre ela. Mas assim, aí quando rolou essa parada, né, já voltando ao mote do episódio, o Mando ligou a luz de alerta dele, pegou o jetpack dele, voou ali, né, foi embora ali, a gente não sabia pra onde no meio do episódio, e sobrou lá só os três pra escapar daquela situação ali, né. Aí tem a Cara Dune pegando aquele transporter lá, e tem uma cena toda maravilhosa de perseguição, tá ligado? Aquelas cenas dos speed lá, dos bikers lá, dos troopers, cara. Foi muito bem feito, assim, cara. Eu achei bem legal, assim, porque, tipo, se mostrando ele descendo no meio das pedras, assim, esbarrando e tal, assim. Tipo assim, era um ângulo que a gente ainda não tinha visto, né? E sem contar, aí quando aparece caça-tai e tudo mais e tal, assim, e aquela boa e velha perseguição espacial, assim, né? Rasteira, que a gente costumou a gostar no Star Wars, né, cara? Olha, eu vou dizer que não só a perseguição de veículos chama a nossa atenção, mas começar algo que a gente no episódio passado e se repete nesse, que é perseguições de corredor, né? Essa coisa de se esconder nos buracos e atirar. Isso foi bem legal. Sobrou até homenagem para Homem de Ferro. Você viu aquela hora que você falou que o Mando tem que voar para ir atrás da criança? Ele dá um salto e quando ele cai no chão, igual o Iron Man. Só me cabeça assim a imagem do Deadpool. Uou! It's a superhero landing! Porque ele cai igual o Homem de Ferro. Aí tem a piada interna ali, que é o Jon Favreau, é o cara que agiu o Homem de Ferro, então, né? Nada mais justo. E tem aquela gag clássica que a gente até esqueceu de comentar na hora que eles vão invadir o espaço, né? Eles olhando pra cima assim, o Trooper, né? Caindo lá embaixo, né? Nossa, o trabalho de áudio ali é muito bom. Eu coloquei o fone pra ouvir, porque alguns momentos eu acho legal. E aí tem um áudio que te dá essa impressão, né, de que algo tá acontecendo lá em cima. Sim. É muito bom. Eu gosto bastante. As Speed Bikers me chamam muita atenção. Você lembrou delas, até a atrapalhada de dois lá, que caíram de bobeira. Mas aquela perseguição é muito boa, né? Tanto que você descer aquele Marauder, aquele veículo que chama Marauder, me lembrou Indiana Jones e o Reino da Caveira de Cristal, quando eles pegam aquele carro anfíbio e caem lá embaixo, lembra? Sim, sim. Que eles ficam com a caveira de cristal. Então, eu lembrei muito dessa cena, né? Não sei se é homenagem ou não, mas
boa parte dos planos são feitas para nos lembrar também de outros, né? Sim. Mas aí, né, conclusão dessa cena, o Mando parece que é o Razor Crest impecável lá, inclusive... Rápido, né? Rápido, né, os caras... Tipo, é Fórmula 1 ali, né, os mecânicos, pra arrumar o carro rapidinho, assim, né? E aí destrói os caçatais. Tipo boxes. E salva o dia da parada. E aí, que tem a referência que eu ia falar, o piloto oriental que a gente comentou lá no episódio 3, no 2, né? Ele tinha a questão da série que você comentou, mas parece que ele é um fã da saga antigo, né, Vebs? Também. Legal ver, né? Ele de novo, né? A gente vê ele no episódio 2, aí ele volta, o Capitão Carson Terva, né? O Paul Sun Young Lee, acho que esse é o nome dele. Sim. Do Capitão Carson Terva. Isso. E você vê que cena bonita, cara. Uma das coisas que eu quis notar que esse episódio nos trouxe são algumas variações da trilha sonora. Quando o Mando desce daquele ponte que não desce ali da Razor Crest, que ele tem que pular com a criança no colo para dar a saudação inicial pro Griff Karga e pra Cara Dune, existe uma variação da trilha tema em guitarra. Sim, sim. Belíssimo. Em uma das cenas de ação tem uma nova variação, aí entra a belíssima música desse capítulo, que é a hora que, quando ele é engambelado lá, porque ele quer procurar a saída da Razor e o Griff Karga mete o Miguel lá no Capitão Teva, né? A Cara Dune tá lá fora, ele vem perguntar dela, né? Ela fala de Alderaan, que é o planeta explodido do episódio 4, e ele pergunta se sobrou alguém, ela falou, não, perdi todos. Aí ele revela que ele também era. Aí toca uma música, meu amigo, de fazer estátua de pedra chorar. Eu pirei nessa música. Lembrança interessante, o Spotify liberou as trilhas do episódio 1 ao 4, e essa música tá lá. Então, conferir lá. Coisa linda, vale a pena. E ele deixa ali o convite para ela com aquele insígnia dos rebeldes, né? Uhum. E deixa ela ali, você fica nessa dúvida se ela vai ou não, né? Até porque a Nova República, né, que foi o termo utilizado no episódio. Nova República. A Nova República está precisando de novos membros ali, né, pra manter a ordem. Pra tentar, né, porque a gente sabe que vai fracassar miseravelmente com a chegada da Primeira Ordem. Assim como fracassou o cara que aos 18 minutos e 53 segundos apareceu no cantinho do Griff Karga ali, né, cara? Apareceu o cara no corredor, né? Provavelmente era o assistente de diretor dele ali. E como ele tá atuando, ele precisa de um assistente de diretor para dar o feedback. Eu vi, essa imagem ficou legal. Mas faz parte, né? Bom, aí a gente tem a sequência final com a Comms Officer, interpretada pela Cat O'Brien. Cat O'Brien, ela é uma atriz trans, muito legal ter ela na série. É inclusivo, bastante. E ela é imponente, né? Tanto que você vê que é ela a mulher do trato, ou o homem, né, do trato com o Moff Gideon. Então, a Cat O'Brien, ela tem uma presença. A gente vê isso em The Walking Dead, a gente vê isso em Z Nation, e a gente vê isso no Raio Negro, né? Raio Negro, ela tá lá, trabalhando também. E aí ela passa a bola ali pro Moff Gideon, que tem um rastreador na Razor Crest, colocado por aquele espião. Uhum. Aquele espião vale a pena. Parece até mascanata um pouquinho, né, cara? Cara, parece mais aquele caçador de Jedi que tá no episódio 9, é da raça Mimbanese. É um Mimbanês. Mimbo, né? Mimbanese. Lembra que eles acham só o esqueleto dele numa nave no episódio 9, da areia, da areia movediça lá e tal? Então, tinha um caçador lá. Sim. Tinha um caçador de Jedi que tava morto na nave. É um Mimbanês, que é da raça desse daí. Saquei. Que é o que puxa os pais da Rey. É um Mimbanês, né? Na memória da Rey lá, que tem sempre. E aí você vê que tem uma série de armaduras, né? Que finalmente nos dá a alusão dos Dark Troopers, que é oriundo dos jogos de videogame. Olha só que legal. Então a gente vai ter aí a presença de personagens, de novo, mais oriundo do universo expandido, em especial de games.
Pois é. Ô, Veb, será que teria, só pra gente fechar aqui, será que teria relação esse experimento ao longo do episódio com esses troopers bombadões aí, cara? Ou será que é mais só uma coisa pra confundir a gente? Quando você aposta em elementos visuais da gente, eu prefiro apostar na pretensão deles de confundir o fã e ficar uma semana criando teorias loucas, como deve ser o Snoke, né? Embora eu, trabalhando com a ideia da linguagem cinematográfica, você tem um plano com vários tanques de clones mal feitos e depois no final você tem um plano com várias armaduras em série. Sim. Então é quase um liga-pontos aí. Eu penso que talvez esses troopers, Dark Troopers aí, eles vão ser utilizados porque a treta vai envolver Mandalorianos. E Mandalorianos não é uma raça fácil de bater, né? É. Tanto que nos desenhos animados você vê que os Mandalorianos tiveram até que pôr aquele escudo de energia aqui para poder lidar com os troopers mais parrudos, que eram os Jet Troopers. Então tem trooper parrudão para lidar quando o assunto é mais complicado, né? Então pode ser que essas armaduras do lado do Moff Gideon sejam desses troopers para situações mais exigentes. Pois é. E a gente meio que chega no final do episódio, no final do vídeo. Só que antes eu gostaria de fazer uma referência a um grande amigo nosso que se uniu à força nessa semana. E que eu vou até abrir o espaço pro Vebs fazer um comentário pra ele aqui, que ele merece. Que é o grande Paulo Henrique Machado, né, cara? Que, tipo, se você frequenta eventos, qualquer tipo de evento do Cultura Pop nos últimos anos, você conhece ele provavelmente, já viu ele. E que nos deixou, se uniu à força, como todo Jedi faz no fim do seu caminhada, né, cara? E eu gostaria de deixar esse momento aqui pra gente deixar uma referência pra ele. O Paulo eu tive a chance de conhecer porque ele é famoso por ser alguém que, por causa da poliomielite, ele é tetraplégico. Ele divide o quarto com a Lilica, que ela também, pior do que ele, que se movia ainda os braços e a cabeça. A Lilica é só a cabeça que ela move, ela não move mais nada. Era companheira de quarto dele, inclusive eu me mantenho super preocupado em relação a Lilica. E o Paulo, ele era muito presente, tinha o seu cantinho na UOL, né, para poder comentar, ele era um blogueiro da UOL. Tentou se candidatar para deputado, mas não conseguiu, se preocupando com as questões de inclusão de cadeirantes. E era uma pessoa extremamente assim, inteligente, envolvente, parceiro. A gente trocava muita ideia, né? E tivemos a chance de tentar tornar a vida dele uma vida normal. Em que sentido? Na época do episódio 7 do 8, nós levamos ele para o cinema com a ajuda da Disney, então deixo aqui os agradecimentos à Robertinha por ter feito isso. Na época a Renata, que era assessoria de imprensa também, essas duas mulheres incríveis lá dentro da Disney, pôde proporcionar levar o Paulinho para assistir o filme no cinema. Quero agradecer também à equipe Omelete, que num momento crucial como esse receberam nós do 501, que pudemos levar ele. Então o que aconteceu? A gente queria tanto que o Paulinho participasse do Comic Con como um cosplayer, só que ele mora numa maca. Então o que o Andrezão do Armeiros SW, maior fabricante de armadura de Star Wars que tem no país, ele fez em sublimação uma colcha de cama com o desenho do Han Solo em carbonite. Sim. E a gente abriu um buraco e o Paulinho ficou com o rosto para fora e a gente empurrava a maca dele na Comic Con de 2016, se eu não me engano. Eu tava de Biker Scout, o Andrezão tava de Boba, o Fábio e o Charles, que são do Army of Darkness, um outro fã-clube fenomenal de Irmandade Suprema, também ajudaram. Eu, nos anos seguintes, teve o Harry Avon também, que ajudou pra caramba, puta brother. Então, o Conselho Jedi Sampa ajudou, então deixo aqui expresso os meus agradecimentos a Fabíola e Marcelo. Então, era um momento muito bom de poder levar o Paulinho nos lugares para ele curtir, né? Eu só não consegui acompanhar ele quando morei no Paraná e quando ele teve também na BGS. Mas com a prática disso foi legal porque a gente encorajou ele a ir nos locais. E ele pegou gosto por isso e ia, né? Mas uma amiga minha disse que de uns tempos para cá, principalmente na época que eu morei no Paraná, ele deu uma debilitada e decorrente de alguns problemas que ele teve, ele foi fazer hemodiálise e nessa hemodiálise não sobreviveu.
Sim. Então foi bem dolorido, era uma pessoa super querida, deixou praticamente todos os fã-clubes aí bem cabisbaixo, assim. Então foi um momento, e deve ser aqui um momento de salva de blasters pro alto em homenagem a uma pessoa tão especial que ele foi. E que nem a gente comentou aqui, né, cara, ele era um cara muito especial, e pra encerrar só comenta o momento que eu vi ele, talvez pela primeira, não foi pela primeira vez, eu vi ele um pouco antes disso, que eu tava no dia do anúncio do Maurício de Souza pro Laços, tá ligado, que ele anunciou o filme, e vocês entraram com ele, assim, de surpresa, no meio da palestra com o Maurício, né, e o Maurício, assim que viu a maca, todo mundo ficou atônito, mas o Maurício começou... no microfone, tá ligado? Então, tipo assim, foi numa sala isolada. Eu acho que então assim, se até o Maurício referenciou o Paulinho, cara, quem dirá nós pra falar qualquer coisa, né, cara? Então, assim... Cara, que legal você lembrar disso, muito bom. É muito foda, muito bom. cara. Então, tipo assim, força pra família do Paulinho, que a gente sabe, certeza que ele se uniu à força e tá num lugar muito melhor do que a gente tá aqui hoje, mas que ele viveu cada segundo aqui como um verdadeiro cavaleiro de Jedi faz e deveria fazer. Então, e que a força esteja com essa lembrança aqui, até a próxima, e que a força esteja com todos vocês e com o Paulinho também. This is the way. This is the way.